Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, tá? A gente ainda está aqui pela misericórdia, pelo amor, pela proteção, pela o trabalho desse Deus, dessas divindades espirituais para nos permanecer aqui. Agora, para quê, pessoal? Para que a gente está aqui? Entende? A gente tem que entender o contexto geral do que somos a gente, do que a gente está fazendo aqui, tá? Para que a gente está aqui? Tudo isso tá, faz parte do nosso entendimento aqui espiritual, da espiritualidade, tá? Faz parte, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Você vê que eu disse, né? Ontem eu gravei o vídeo aqui, um vídeo bastante forte também, né? O vídeo sobre, como é que se diz? O tema que eu falei, né? Você lembra o tema, pessoal? Lembra ou não? O tema é. A gente falou sobre a negação espiritual, né? É um tema forte, né, pessoal? Então, mexeu aí com muita gente, tá? Mas é isso, pessoal. Para a gente entender que essa negação, né, pessoal, é um conceito que é trazido também pela psicologia, psicanálise, tá? Freud, Jung, tá? Ele traz essa negação, que é uma forma inconsciente, tá? Quando a gente está inconsciente, não está percebendo que a gente está negando algo que é a nossa espiritualidade, a nossa essência. É quando a gente não coloca as virtudes, né? De amor, de alegria aqui no relacionamento que a gente tem, tá? Quando a gente não tá fazendo isso, a gente tá negando, tá, pessoal? Essa espiritualidade na gente. E a gente não pode negar isso, tá? Porque a gente tá negando a Cristo, tá? Tá negando o relacionamento com Deus também. Não pode, tá, pessoal? Foi ontem falado isso aqui, é forte, tá, pessoal? Porque vai mexer com a nossa. É para a gente tomar consciência, entende? Então, ontem a gente falou, mas foi. Ontem tava. Você viu que a energia estava mais agitada. Hoje está mais tranquilo, tá? Domingo é sempre assim um pouco mais tranquilo do que sexta e sábado. Porque o povo fica agitado, né? Por causa de pra beber, né? Chega final de semana, quer. Mas o domingo às vezes vem dando aquela descansadinha, tá? Já o povo se preparando para ir trabalhar segunda-feira, né? Porque se ele não for trabalhar, ele encher a cara, não for trabalhar, o negócio vai pegar pro lado dele. Então, o comportamento já estão aí. Eu já conheço já cada dia e como as pessoas se comportam aqui nessa realidade, tá? É isso, cada um tá seguindo aí aquilo, né, que a Matrix quer, a intenção, as coisas. Enquanto não tomar consciência, vai ser isso aí, tá, pessoal? Mas, como é que se diz? Vai ter um tempo determinado para esse tipo de comportamento do ser humano, tá? Esse comportamento vai ser tirado quando ir tomando consciência a maioria dos seres humanos, tá? Que estão aqui nessa realidade. Mas é isso. Então a gente que está aqui desperto, vamos colocar essa frequência mais evoluída de expansão da consciência para essas pessoas ir tomando consciência. Eu quero agradecer porque tem gente nova no meu canal. Obrigado, tá? Obrigado vocês, tá, pessoal? Pela confiança. Chegaram novos, como é? São novos inscritos, né?
Obrigado pela preferência, tá? Obrigado pelo like, pela visualização. Nossa, muitas pessoas comentando, visualizando, tá? O vídeo ontem foi bastante forte, mas é bom uma injeção para a gente acordar, se animar para as coisas mais elevadas. Tá bom, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução toda, pessoal? Estou dando essa introdução porque eu vou falar hoje também, né, do tema tem a ver com o tema que eu falei ontem, né? O tema do negação espiritual, que tem a ver com esse relacionamento, tá? Tem que ser verdadeiro, a gente colocar frequências elevadas, trabalhar nossa espiritualidade, tá? Não negar essa essência, essa conexão com a nossa essência. Não endurecer o coração para o trabalho na nossa vida. Porque a primeira obra que começa é na nossa vida, pessoal. O trabalho interior, porque quando a gente for transformado, aí a gente pode transformar outra pessoa, passar essa frequência. Mas a gente precisa ser transformado, tá? E não pode acontecer essa negação de a gente tá negando as coisas da vida, endurecendo, tá? Eu aviso muito isso aqui no meu canal, porque se em outros grupos religiosos acontece isso aqui, tá? Vocês têm que estar conscientes disso, né? Tá certo, pessoal? Então, qual é o tema de hoje que a gente vai falar para completar o de ontem? O que é o relacionamento espiritual? Então, pessoal, o que é esse relacionamento espiritual? E por que eu aí coloquei a pergunta, e por que temos que buscar essa conexão de alma? Porque esse relacionamento espiritual é uma conexão de alma, tá, pessoal? É uma conexão que, como é que se diz? Os irmãos, né? Esse relacionamento, ele pode ser amoroso entre irmão, na família, a família espiritual, porque esse é um relacionamento de uma família espiritual, tá? É um relacionamento de alma, aonde você está sentindo o que o outro está sentindo, então é uma completude muito grande mútua, tá? E é esse relacionamento que Deus quer que os seres espirituais que, né, eles, como é que se diz, estão vinculados ao corpo de Cristo, a igreja espiritual tem que ter esse tipo de relacionamento, tá? Entende? Porque é um relacionamento profundo, um relacionamento que vai fazer com que um incentive o outro ao crescimento do outro. Então, se um relacionamento não está se batendo, não está num relacionamento de um ajudando o outro, né? O que Cristo quer, que um ame o outro, ajude o outro irmão, então não está em um relacionamento espiritual verdadeiro. Não está. E eu fico olhando, tá, pessoal? Eu tenho que olhar o comportamento, principalmente dos religiosos. Nossa, pessoal, tá muito longe de um relacionamento desse, tá? Mas é isso, porque tem que tomar consciência, tá? Ainda não tomou consciência. Eu sinto muito, tá? Porque eu falo aqui dos grupos religiosos, alguém pode se ofender com isso. Mas é isso, pessoal, né? O grupo tem que melhorar. Eu sei que nesses grupos aí tem pessoas lá, tá, pessoal, que são verdadeiras, tá? Mas às vezes estão sendo ensinadas errado, então a frequência, então por isso que quando Deus desperta uma consciência, ele tira desses meios. Foi o que aconteceu comigo. Ele tira. Por isso que o chamado é, como é que se diz? A palavra igreja significa eclésia. Eclésia que significa o quê?
Significa que são tirados para fora. Tirado para fora de onde? Então, do meio que ele estava, do meio religioso. Entende, pessoal? Então, são tirados desses meios, tá? Então, é isso que Deus faz com aqueles que são verdadeiros. Porque o espírito do erro está aí, tá? Nesses meios aí religiosos, tá? E a gente não pode fazer nada. O que é que Paulo falou? Afasta-se deste. Então, o que é que a gente pode fazer? Se afastar, né? E deixa lá até ver se aquela consciência desperta ou não. Se não despertar, ele vai seguir a jornada espiritual dele, o caminho espiritual. E a gente vamos seguir o nosso, tá? Então, pessoal, o que é que ele fala? O que é esse relacionamento espiritual? Ele fala: o relacionamento espiritual é uma conexão profunda, baseada em valores, crenças e visões do mundo compartilhado, que vai além do físico e visa o crescimento e a evolução de cada indivíduo. Então, esse relacionamento, né, pessoal? Ele é tanto relacionamento com Deus, com relacionamento amoroso, né, de um homem a mulher, relacionamento da família espiritual e relacionamento com o próximo. Esse relacionamento envolve tudo isso, tá, pessoal? Essas camadas aí da sociedade espiritual e tudo. Então, essa conexão que é uma coisa de frequência, né? Conexão está falando que é frequência. Vai ter que ser baseada nos valores, né? Ético e moral, crenças e visões do mundo compartilhado. Então, você tem que ter a mesma visão de mundo que compartilha, além do físico, além desse físico. E visa, então, esse relacionamento visa o crescimento e a evolução de cada indivíduo. Então, visa que a gente vai se relacionar com o outro para fazer que a gente cresça, evolua tanto a gente como evolua o outro indivíduo espiritualmente. Essa é a intenção de Deus, tá? Ele juntar os irmãos, aqueles que são espiritual verdadeiro. Porque um vai contribuir para a evolução, o crescimento espiritual do outro. Essa é a visão, né? Então, é a pergunta que eu coloquei: por que temos que buscar essa conexão de alma? Para que a gente cresça e evolua espiritualmente. Esse tipo de relacionamento que não se restringe a uma religião específica, então não está ligado a nenhuma religião específica esse relacionamento. Foca na exploração das grandes questões da vida, no respeito mútuo, então, um respeitando o outro, né, amando o outro, e na unidade, então, na mesma frequência, o mesmo pensamento. Unidade é isso, é levar o mesmo pensamento, então, na mesma unidade, proporcionando um senso de propósito e fortalecendo o laço emocionais e a confiança entre as pessoas. Então, vai fortalecer tanto o laço emocional, tá, pessoal, da gente. Então, a gente vai estar entrelaçado e a confiança vai aumentar, né, entre as pessoas. Então, isso são os irmãos espirituais, mas o relacionamento com Deus, o relacionamento com seu pai amoroso, o seu pai romântico, o seu marido, a sua mulher, tá? Tem que existir essa visão desse relacionamento, tá? E quando Deus junta um homem e uma mulher, tá? Nossa, pessoal, é para ter a completude física, mental, emocional e espiritual. É para aquele homem ser completo, aquela mulher ser completa também.
Então, para atingir todas as camadas, tanto física, mental, emocional, espiritual, para fazer com que um ajude o outro, tá? A crescer espiritualmente. Agora, eu fico olhando o relacionamento aí, tá, pessoal? Principalmente dos evangélicos, não tem essa visão espiritual, se relacionar aí um brigando com o outro, um agora discutindo coisa na justiça para tomar do outro, não sei o quê. Eu tô vendo aí, pessoal. Aí a separação. Foi essa a intenção de Deus juntar vocês dois, pessoal? Por que, pessoal, estou falando isso? Porque o seu relacionamento com o irmão, com o seu marido, com sua mãe, seu pai, né? Seus familiares ou com os irmãos espiritual vai definir se vocês como é que você tem um relacionamento com Deus. Ele define, tá? Esse relacionamento aqui espiritual define como é o seu relacionamento com Deus. Se você não tem um bom relacionamento com o marido, com os irmãos espiritual, esse é o nível de relacionamento que você vai ter com Deus. Porque Deus manda a gente amar o próximo, amar o próximo. E se a gente não consegue fazer isso, como é que a gente vai ter relacionamento com Deus, pessoal? Então, esse relacionamento é importante espiritual porque ele define como é que você está se relacionando com Deus. Define o seu relacionamento interior com Deus. Se você, qual é a sua conexão, se está profunda, se você está, né, tendo interação profunda com o ser espiritual que é Deus, né? Quando uma pessoa está tendo um relacionamento profundo com Deus, então a pessoa ela vai tratar o próximo, ela é mais amorosa, ela entende as pessoas, ela tem paciência com as pessoas. Então, quando uma pessoa não tem isso, está agindo raspo com o outro ser humano, significa que o seu relacionamento não está bom com a espiritualidade. É preciso ir trabalhando mais, se aprofundando esse relacionamento com o seu Deus, para você refletir isso para os irmãos, para o seu cônjuge, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente melhora. E a gente só melhora quando o nosso relacionamento aumenta para com o nosso Criador e vai aumentar o nosso relacionamento com o próximo. Aí a gente vai crescendo, tá, pessoal? Não foi eu que criei isso, é assim que funciona, tá, pessoal? Quem não tiver andando nessa frequência, eu falo que tá fora, tá? Tá fora da frequência. É preciso, opa, tô fora. Não, não é assim que a Bíblia, a espiritualidade quer voltar para a frequência e continuar a trabalhar o relacionamento profundo com o Criador. Porque esse relacionamento com a fonte é que vai dar força para você amar o seu próximo, amar seu marido, amar, sabe? Com aquele amor que vem dessa fonte, que é Deus, tá, pessoal? Isso vai definir, tá? Vai definir o nível de relacionamento que você tem com Deus. Então, o seu relacionamento com o próximo, com o outro, demonstra o relacionamento que você tem com Deus. Entende, pessoal? Aí ele fala, o relacionamento espiritual é uma ligação profunda e transcendental que se manifesta no reconhecimento de almas que se une para evoluir junta. Então, Deus está unindo almas espirituais, né? Que isso pode ser a igreja ou pode ser juntando o seu parceiro de alma, né? O seu cônjuge. Ele está unindo essas pessoas para evoluir juntas, a completar uma a outra. Foi por isso que ele olhou Adão lá. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora.
Não é isso que está escrito, pessoal? Ou eu estou errado? Ou essa história não é verdadeira? Entende? A gente tem que analisar, tá? Aí ele fala, o objetivo, né, então, do relacionamento espiritual é impulsionar o desenvolvimento pessoal e espiritual de ambos parceiros. Então, o objetivo do relacionamento espiritual é fazer com que a gente se desenvolva. É um desenvolvimento da gente, tanto físico, mental, emocional e espiritual. A gente tem um desenvolvimento para cima, tá, pessoal? A gente evolua, seja uma melhor pessoa, né? Através de aprendizagem, do enfrentamento do desafio e da superação de barreiras internas. Então, a gente vai aprender, ter aprendizagem, vai enfrentar esses desafios e superar as barreiras internas. Então, muitas barreiras internas que são trauma, são coisas, entende? Então, quando o amor é verdadeiro, é de alma, ele consegue tirar esses traumas, vencer essas barreiras. E é para isso que, às vezes, Deus, a espiritualidade, manda uma pessoa para junto de você, para ajudar você nesse lado, tá? Aí ele fala, o relacionamento espiritual é fundamental ter uma base em valores, crenças e visões de mundo que seja comum, complementar, permitindo a compreensão mais profunda do outro. Então, a pessoa que Deus vai unir, ela tem o mesmo valor, mesma crença. Então, ela tem a mesma visão de mundo para que seja em comum, para que não aconteça entrar numa discussão, uma briga, é para um complementar o outro, pessoal, tá? Porque um relacionamento, principalmente de hoje de mulher, vocês ficam discutindo aí, um é do partido, outro é. Aí entra em discussão, o outro é do futebol, outro é. Vai criar confusão, o outro aí tem uma crença. Então, a crença, os valores, né, ética e moral, os mesmos têm, não em procurar fazer o bem, a crença no verdadeiro, né, e a visão do mundo a mesma coisa, tá, pessoal? Senão vai dar aquela confusão que acontece sempre. Então, vai entrar em uma energia muito negativa, tá? Pode ser relacionamento com o irmão, com o namorado, com a família, com os irmãos espiritual. Então, pode ser isso, acontecer isso. E aí, quem é que vai ganhar com isso? Vocês entrando nessa energia. Quem vai ganhar é Satanás. Aí, ó. Maravilha, é isso aí. Mete o pau um no outro. É isso. Quem vai sair perdendo são a gente, pessoal. E Deus está juntando as pessoas, tá? Para um evoluir o outro. Aí ele fala: o relacionamento espiritual é uma criação de um espaço seguro para explorar questões existenciais, compartilhar crenças, respeitar a jornada espiritual de cada um. Então, é por isso que eu abri aqui o canal para a gente ter um relacionamento, né? Eu estou criando um espaço aqui onde a gente pode explorar essas questões existenciais. Então, as questões existenciais da nossa essência, né? Que a gente é um ser espiritual. Compartilhar essas crenças, né? Eu conhecer pessoas que têm a mesma crença que eu, tá na mesma jornada, né? Na mesma jornada espiritual. Então, respeitando a jornada de cada um, tá? Você como consciência que tem livre-arbítrio, então respeitando essa jornada de cada um. Foi para isso que eu criei esse espaço aqui, um espaço seguro, aonde a gente compartilha isso, tá, pessoal? E um ajudando o outro para ir crescendo. É isso que o meu canal aqui tá para isso. Por isso que eu estou falando. Os meus vídeos aqui são para fazer o bem a você. Fazer vocês crescer, tá? Porque nem tanto o vídeo de ontem, né?
Tocou muito da hora. Você está me fazendo bem ou mal, irmão Samuel? Você está querendo me fazer mal? É? Não, pessoal, é sempre para fazer o bem, tá? Aquilo é para sempre acordar a consciência. Ó, irmão, vamos assim. Não, não é assim dessa forma. Olha o que a espiritualidade fala aqui. Então, eu estou sendo como um, que eu falei ontem, né? Como um auxiliar, tá? A espiritualidade está me usando como auxiliar. Mas eu também estou nessa jornada espiritual. Também estou trabalhando o meu relacionamento com você. Eu estou tendo paciência, tá? E para que vocês aprendam qual é a frequência certa. Paciência, ouvir o outro, calma, calma. Entende? Então, a gente precisa construir esse relacionamento junto. Mas sempre visando um ajudar o outro a crescer, tá, pessoal? Aí ele fala: o relacionamento se baseia na aceitação do outro. Então, esse relacionamento se baseia em a gente aceitar o outro com seus defeitos e qualidade. É o que eu estou falando. Eu tenho que aceitar você como você é, com seus defeitos, com as suas qualidades, né? Vocês têm muita qualidade, tá? E eu tenho que aceitar isso, né? E a gente trabalhando e melhorando, ó, vamos melhorar aqui, né? Aqui ainda, isso aí, a espiritualidade, então, e a espiritualidade, ele vai dando aquele, como é? Conhecimento para que a gente vá crescendo e melhore essa afinidade, essa relação de alma, porque quando a gente está na mesma sintonia, na mesma frequência, nossa, pessoal, é um poder muito grande, principalmente quando é um casal, tá, pessoal? Nossa, ele na mesma. Então, é por isso que o inimigo ele ataca os casais. Olha quantos casais aí estão se separando aí, se degradando. Aí tem mão aí dos espíritos aí, tá? E o orgulho das pessoas, a pessoa entra em uma frequência de orgulho, de coisa. Então, cai nessa malha fina aí, tá? E não experimenta a sensação de uma frequência mais evoluída como o amor, né, pessoal? Nossa, é muito gostoso, tá? Quem experimentou quer experimentar de novo, tá? Então, reconhecer a humanidade, ambos, e buscar o bem-estar do parceiro. Então, reconhecer a humanidade um do outro, né? Que o outro é humano, tem falha, e ajudar ambos, um ao outro, no seu bem-estar do parceiro, né? Parceiro amoroso, parceiro irmão, né? Espiritual. Tudo isso, tá, pessoal? Aí ele fala: o relacionamento pode ocorrer entre amigos, familiares ou relacionamento amoroso, sempre com o objetivo de ajudar na evolução. Então, ele pode acontecer entre amigos, né? Amigos em comum, né? Familiar, a família espiritual também. E um relacionamento amoroso, né? Que é de um homem ou uma mulher, tá? Que é conhecido na espírita como a alma gêmea da pessoa que veio completar a pessoa. Mas é sempre o objetivo de ajudar na evolução, tá? Aí ele fala, o relacionamento espiritual é um relacionamento afetivo, promove transformação interna, então, no ser espiritual da pessoa, né? Alinhando nos níveis mental, emocional e energético. Então, vai alinhar essa pessoa com a outra, vai ajudar nesses níveis mental, emocional e energético, né? Que engloba o físico, né? É corpo, alma e espírito, né? Então, tem que ajudar o relacionamento, né? Os relacionamentos espirituais é para ajudar nesses níveis espirituais e físicos, tá? Ao que mais ele fala, o relacionamento, né, espiritual, as pessoas entram em nossa vida para nos abençoar,
promovendo o crescimento e construção de uma vida significativa, ou para nos ensinar lições importantes para o nosso desenvolvimento, né? Desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual, para desenvolver isso. Então, pessoal, o que é que ele fala? Como é que se diz? A pessoa que entra na nossa vida é para abençoar a nossa vida. Mas veja aí, as pessoas que estão entrando na sua vida é para abençoar ou para estar trazendo maldição para a sua vida? Tem pessoas, pessoal, que é enviada por Satanás, tá? Só veio trazer maldição para a vida da pessoa. Não promove crescimento, né? Não promove uma construção de vida feliz, que a pessoa se sinta bem, tá? Então, você tem que perceber isso. O que é que essa pessoa está trazendo para a minha vida? Está me fazendo eu crescer? Eu estou me sentindo leve, feliz? Né? Ela está trazendo ensinamento, lições importantes para que eu desenvolva fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. O que é que está acontecendo? Que ela está junto comigo. O que é que está se passando na minha mente, nas minhas emoções? O meu relacionamento com Deus aumentou? Se tornou melhor ou está pior? Eu está me afastando de Deus? Vocês têm que avaliar, pessoal, tá? Eu não sei quem que você se relaciona, eu não sei, tá? Talvez você esteja se relacionando aí com uns encostos aí, uns capeta aí, que estão nessa realidade. Aí eu não posso fazer nada. Você vai ter que tomar uma decisão, tá? Você agora como desperto, não. Eu tenho que buscar relacionamento que me faça a intimidade com Deus crescer. O meu relacionamento com Deus faça eu crescer, não de destruir a minha vida espiritual, eu estar emocionalmente todo abalado, a mente pensando em bobagem, né? Fisicamente eu não estou sendo também evoluído, atendido. Então, você tem que olhar isso, tá? E tomar decisões agora consciente para relacionamento mais saudável, tá? Eu não sei tipo de pessoas que você se relaciona. Aí ele fala, o relacionamento espiritual ajuda os parceiros a encontrar um propósito em comum. Então, essas pessoas que ele se reúnem para um propósito. Então, qual é o propósito? De fazer o bem e de agradar a Deus, né? Ele tem que ter esse propósito, fortalecendo a relação e tornando mais significativa. Esse é o propósito, pessoal. Quando o relacionamento aí se casam e não tem esse propósito, né? É bagaceira, tá? Porque tem que ter esse propósito de estar um ajudando o outro para eles contribuir o crescimento um do outro, para fazer o bem, para cada um fazer o bem. Um fazendo o bem a um ao outro e depois ajudar o próximo. Entende? E teve muitos relacionamentos aí que é de igrejas, né, religiosas aí, principalmente evangélicas, se casaram com muitos N coisas, interesses, né? Muitas coisas, e não tem essa propósito, essa visão de vida. Então, desaba, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, o relacionamento espiritual aumenta a confiança mútua e o senso de unidade, pois a intimidade espiritual gera um vínculo mais profundo e duradouro. Então, esse vínculo de alma, né, pessoal? Espiritual, né? Ele vai gerar um vínculo mais profundo e duradouro. Então, pessoal, pessoas que se uniram aí em religião, dizendo que era até eterno enquanto dure, né? Enquanto estiver vivo. Mas não durou nada, já se separaram aí e tá brigando um com o outro aí, né? Brigando por causa de coisas aí materiais, né? Que ganharam ali, né? Brigando por causa de coisas materiais.
Um relacionamento desse é um relacionamento que veio preparado, abençoado por Deus, e eles casam na igreja, né, dizendo, Deus abençoe aqui o relacionamento. Olha aí, olha como está agora aí. Um até querendo matar o outro para ficar logo com os bens materiais. Como é que isso é um relacionamento e um senso de unidade? Como é que ele está unido mutuamente, né? Confiando um no outro? Pois a intimidade espiritual é um vínculo mais profundo. Não tem. Tá? E é preciso ter isso, tá? E isso como relacionamento com Deus, com os irmãos espiritual e com o seu relacionamento íntimo com o seu parceiro. Se não tiver isso, tá? Mexe bastante, tanto mentalmente, emocionalmente com a pessoa. Tá, pessoal? Então, aí o que é que ele fala mais? O relacionamento espiritual permite que os envolvidos mergulhem em suas verdades interior. Então, para que você mergulhe na sua verdade interior. Então, a verdade que está lá na nossa essência divina. Foi o que eu falei no vídeo de ontem, tá? Então, você tem que estar mergulhado nessa verdade, conectado à sua essência divina, para você transmitir isso para o seu parceiro, para os seus irmãos espirituais, para você transmitir esse amor. É gostoso sentir essa frequência. Aquele que é da verdade, ele quer ver a pessoa transmitindo aquilo que vem da essência dela. É gostoso isso. É o que eu tento transmitir aqui para vocês. E você sente. Se sente bem. Obrigado, irmão. Você sente. Por quê? Tá vindo da minha essência, da minha verdade interior, tá? Ele fala, floresça e desperte para uma nova percepção de si mesmo e do mundo. Então, para que essa pessoa floresça e desperte a consciência, né? Para uma nova percepção de si mesmo, de quem é ela saiba quem é ela, e ela saiba o mundo que ela está inserida. Então, ela tem que estar desperta nisso. Então, esse mergulho na nossa verdade interior é para isso, pessoal. E o relacionamento espiritual é para fazer isso, para fazer com que a pessoa vá mergulhando interiormente, então tendo um relacionamento com Deus, que ali ele vai florescer. Então, ele é uma árvore, vai florescer, vai dar fruto e vai despertar para uma nova percepção de si, ele conhecer quem é ele e conhecer o mundo em que ele está inserido, como é que ele tem que se comportar, a mais pessoas que estão ao redor. Não tem o que fazer, pessoal. Eu tenho que falar isso aqui até para completar o vídeo, o vídeo de ontem, né, pessoal? Aí ele fala, o relacionamento espiritual para desenvolver o amor mais profundo. Então, aquele amor, tá, pessoal? Tem pessoas que têm medo até de sentir esse amor. Por quê? Tira ele do equilíbrio dele. Porque tem pessoas que são tanto racionais, quer ser tão certinha, quer ser tão, né? E quando vem um amor desse, né? Um amor profundo, intenso, né? Mais intenso e verdadeiro, né? A pessoa começa a balançar a estrutura dela. E pessoas que como é mais, como é que se diz, querendo ser centrada, demonstrar isso, ela não quer perder esse controle. Então, até as pessoas têm medo do amor mais profundo, aquele amor que tira você de consciência, tá? Tira você do chão, assim, deixa você sem ar. Então, tem pessoas que têm medo desse amor intenso, tá? E verdadeiro. Aí ele fala, é necessário entendimento. Então, para que esse amor seja
verdadeira e intensa, é necessário entendimento. Paciência, tolerância, altruísmo, dedicação, olhar sensível ao outro. Então, olha o que precisa ter. Tá vendo? Para um amor ser verdadeiro e intenso, um para com o outro. Tem que ter essas frequências aqui, tá? Então, isso às vezes a pessoa não quer, tá, pessoal? E pessoas que teve trauma aí também, tá? Principalmente quando você vai ter teve um relacionamento com trauma. Aí você fica com medo de entrar em outro também. Tá, pessoal? Mas se você ficar com medo de entrar em outra relação, você não está vivendo a vida. Nem todas as pessoas é igual a outra pessoa. Então, a pessoa se tranca, tá? Ela não permite que esse amor invada. Então, se você não tem um relacionamento com a pessoa que te vê, quanto mais com Deus, pessoal, que você não vê. O seu relacionamento com as pessoas que você está vendo define o relacionamento que você está tendo interior com Deus. As pessoas não percebem isso, tá, pessoal? Ela diz, eu vou amar Deus, eu amo a Deus. Mas se você não tem um bom trato, um relacionamento com as outras pessoas, você tá, é como o João fala, né? Aquele diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, que vê, quanto mais você vai amar a Deus que não vê. Então, o seu relacionamento espiritual com o seu amigo, o seu cônjuge, a sua família espiritual mostra o nível de relacionamento que você está tendo com Deus. Se você tem um relacionamento intenso com o Criador, você é mais amoroso, pessoal. Você é mais passivo, você é mais altruísta, você se dedica, você tem um olhar sensível ao outro, tá? Tem paciência, tolerância, entendimento, tudo isso, tá? Entende? O nosso relacionamento com as outras pessoas define o nosso relacionamento com Deus, tá? Aí ele fala, coloca-se no lugar dele para realmente saber o que está sentindo. Gentileza, humildade e outras qualidades importantes. Então, é aquela pessoa que o psicólogo fez a pesquisa, né? As pessoas se colocaram no lugar do outro. Como é que chama a pessoa? É a pessoa que esqueci a palavra, pessoal. Então, é aquela que se coloca, então, o sentimento do outro, né? Então, se eu me coloco no lugar, eu não vou falar palavras para outra pessoa que machuca a outra pessoa, não vou ter atitude ríspida com a outra pessoa, entender o pensamento da outra pessoa, tá? Ter paciência com a outra pessoa, uma mano, sim, eu discordo desse, tudo bem, mas eu tenho outro pensamento, tá bom? Mas eu penso assim, mas a gente tem que ter um relacionamento. Então, entrar em comum acordo, tá, pessoal? Porque ele tá sabendo, então, não falar coisas que vai machucar o outro. É o que eu tô agindo com vocês aqui, pessoal, tá? O relacionamento com verdade, tá? Com sinceridade, passando a verdade, o que é realmente da espiritualidade, não ocultando nada de vocês, não mentindo nada de vocês, tá? Não explorando vocês, não enganando vocês. Porque eu poderia fazer isso aqui como os outros pastores fazem com vocês, os outros líderes espirituais, né? Mas eu estou agindo com gentileza com vocês, com humildade, andando na minha humildade e outras qualidades que eu estou mostrando aqui, importante para fazer com que você o quê? Cresça, pessoal, você se sinta bem. Então, esse é um espaço para isso aqui, tá? Esse relacionamento com os irmãos. Por isso que tá, pessoal, eu tô solteiro pela essa minha opção
de ter uma mulher que entenda isso. Porque se eu vou ter um relacionamento com a mulher, eu vou ter uma intimidade física, né? Mental, emocional, vou ter. E isso vai mexer com as minhas estruturas. Se for uma pessoa errada, pessoal, vai me desestruturar todo e eu não vou conseguir ter um relacionamento com o Criador. Você entende como isso é importante, pessoal? Eu falar esse tema aqui, você entende? Aí ele fala, se nos apegarmos à diferença que existe entre cada um, é muito difícil relacionar com leveza. Então, se a gente ficar olhando uma diferença do outro, então não vai haver relacionamento com leveza. Criações diferentes, vivências pessoais antigas, crenças, né? Ter crenças diferentes, trauma não resolvido, tá? Por exemplo, você vai arranjar uma mulher, mas você ainda não cuidou daqueles traumas que você tem do relacionamento antigo. Vai dar problema, tá? Maneiras de pensar e de ver o mundo sempre serão diferentes. E mesmo que se ame muito, é possível ver, sentir, viver o mundo da mesma forma. Então, é o amor que vai fazer com que vocês tenham a mesma visão, entrem na mesma frequência. Vocês é diferente, por exemplo. Um homem e uma mulher é diferente, tá? Tanto geneticamente, né, fisicamente, como também espiritualmente, pensam diferente. A emoção é diferente também. Mas vocês, pelo amor que uniu a frequência maior, vocês vão sentir e viver o mundo da mesma forma, o mesmo pensamento. E é isso que Deus quer, tá? Deus quer unir os irmãos, tanto espiritual como ele unir casais espiritual, casais de alma, para viver nessa mesma dimensão espiritual de frequência de amor e do mesmo pensamento. É isso que Deus quer, tá, pessoal? Agora, se as pessoas vão entender isso, aí já é outros 500 que tem que pagar, tá? Aí ele fala, o relacionamento espiritual o mais importante é que as duas pessoas concordem em fazer esforço para transformar o que faz mal à relação um ao outro e desfrutar assim de um relacionamento mais maduro, mais profundo e com certeza mais forte. Então, se você está num relacionamento tanto, né, de homem e mulher, como um relacionamento de irmão, tá, pessoal? Então, esse relacionamento, você tem que ver, transformar aquilo que está fazendo mal a esse relacionamento. O que é que está fazendo mal? Epa, vamos transformar isso aqui não é uma frequência boa. Para você desfrutar do relacionamento, pessoal. Porque senão não vai para outro nível o relacionamento, não vai para um nível mais maduro e profundo. E com certeza mais forte. Então não vai para um relacionamento mais forte. E tem pessoas, tá, que tem esse trauma de entrar nesse relacionamento profundo e forte, porque às vezes ela já teve esse relacionamento com a pessoa errada, tá? Não vigiou, entrou no relacionamento com a pessoa e sofreu trauma, tá? Trauma mental, emocional, até físico, né? Espiritual. Então, fez até ela se afastar da essência divina, né? Do Criador dela. O relacionamento, tá, pessoal? Teve muitas pessoas aí que afastaram da essência divina, se desviaram da espiritualidade dela por causa de um relacionamento que ela teve com a pessoa errada, tá? Por que ela se afastou do Criador também? Porque o relacionamento que você tem com o próximo define o seu relacionamento com Deus. Entende? Define isso, esse relacionamento com Deus, tá, pessoal?
Por isso que abala. Então, se abalar mentalmente, fisicamente você, emocionalmente, então, quando atinge mentalmente, fisicamente, começa a atingir o seu físico. Aí vai atingir também o seu relacionamento, começa a esfriar. Ai, meu Deus. É por isso que teve pessoas que chegaram aqui no meu canal. Ai, meu Deus, fraco, não estava nem conseguindo mais orar. Por causa disso, pessoal. Tá? Precisou tomar uma injeção aqui de ânimo. Peraí, calma. Os doutores aí espirituais pegaram. Aí quando ela estava aqui assistindo os nossos vídeos aqui, os seres espirituais começaram a injetar coisa na consciência dela. Aí começou a dar ânimo, começou a dar vida, tá? Começou a ressuscitar a pessoa. Por quê? Por causa do nosso relacionamento aqui, vai definir o nosso relacionamento com Deus, tá, pessoal? E pode tanto afastar como aproximar de Deus esse relacionamento que a gente estamos tendo um para com o outro. Vai depender do nível de relacionamento que você vai ter, com que pessoas você está tendo relacionamento, tá? Aí ele fala, o relacionamento é como nos relacionar com o outro, né? É isso. A relação espiritual é uma relação que visa o bem maior, que é o bem maior para aqueles que nos relacionamos. Então, a gente tem que se relacionar visando o bem maior para aquele com quem a gente está relacionando e aquela pessoa está trazendo o bem para a gente também. É uma mão de via dupla, então é recíproco, tá, pessoal? Agora, se você só está doando e a pessoa só está trazendo mal frequência, então não está de acordo com a espiritualidade. Tem que haver essa mão dupla. Você tanto fazendo bem como recebendo também. Por isso que eu tô fazendo bem a vocês, porque eu quero receber bem. Agora eu estou fazendo bem a vocês aqui, aí vocês aí me atacam, me atacam. Então, tem alguma coisa errada. É com quem? É comigo? Não. Se eu estou fazendo bem, mas você está agindo de outra forma, atacando, fazendo coisa para com minha vida. Então, tem alguma coisa errada com você. Por que você não quer se relacionar assim? Tem algum trauma aí? Tem alguma coisa que você não quer se entregar profundamente, intensamente a um amor verdadeiro? O que é que está acontecendo? Então, precisa ser resolvido isso aí em você, tá, pessoal? Eu estou na minha frequência, estou emanando amor para vocês, né? Conhecimento, estou emanando sempre para fazer bem a vocês, para trazer o bem a vocês. Aí eu chego lá, a pessoa vem com a pedra, vem com a pedrada e joga em cima de mim. Aí, o que é que, o que é que eu fiz? Calma, irmão. O que é que eu fiz com você? Pede a sua dona aí. Aí, ó, começou, pessoal. Começou. Está querendo participar do nosso culto aqui, ó. Entende? Aí, então, eu tô fazendo bem, depois uma pessoa aí eu chego, opa, cara, a pessoa tá me jogando pedra, ou quer me dar um murro, oh meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Então, eu começo a olhar, digo, eu tô fazendo bem a pessoa ou mal? O que é que eu lhe fiz, pessoal? Então, não é coerente, né, pessoal? Não é coerente. Uma pessoa só tá dando, fazendo bem, dando amor e não recebendo. O universo não trabalha assim, tá? Isso aí tá como é que se diz? Em falta de sintonia e descontrole aí. Tem alguma coisa errada. E o universo é assim. Tanto você dá, você vai ter que receber. É assim que funciona, pessoal. Não foi eu que inventei isso, tá? Já tá aí há milhares desde a criação isso aí, tá? Aí ele fala, é aquilo que facilita o nosso crescimento espiritual. Então, é para facilitar o nosso crescimento espiritual. Então, se uma relação não está facilitando o nosso crescimento, só está fazendo com que a gente vá caindo mais espiritualmente, a gente não está crescendo, tem alguma coisa errada.
Você está se doando, né? Está se doando, mas as outras pessoas não estão colaborando de acordo com essa sua doação. Então, tem alguma coisa aí, a frequência está fora e está errada. É preciso haver, né, essa troca. Então, um relacionamento é uma troca espiritual, né, física, emocional, essas trocas aí. E tudo que envolve crescimento ajuda mútua. Então, tudo aquilo que está envolvendo o crescimento é aquela ajuda mútua. Então, um ajudando o outro. Então, esse é o relacionamento que a gente tem que ter com o nosso cônjuge, com Deus, com nossos irmãos espiritual, com a família espiritual, né? A gente tem que ter esse relacionamento de ajuda mútua, um ajudando o outro. É o que a Bíblia nos ensina, pessoal. Porque senão tá injusto, né? Tá havendo injustiça. E Deus não trabalha com injustiça, tá? Deus é o Deus da justiça. Então, quando uma pessoa está doando e a outra não está se doando também, está havendo injustiça. E Deus não tá olhando esse relacionamento, não está se agradando. Tá? Aí ele fala, você começa a ver cada relacionamento como uma oportunidade para o crescimento espiritual. Então, a gente aí começa a ver aquele relacionamento, né, como uma oportunidade para o nosso crescimento. Então, isso aqui está fazendo eu me crescer, eu me sentir feliz, né? Porque quando você está numa frequência mais de amor feliz, pessoal, seu físico, seu corpo começa a sentir, sua pele, seus olhos começam a brilhar. As outras pessoas percebem. Nossa, seus olhos estão brilhando, né? Você tá amando aí. As pessoas, você não vê o físico, ele demonstra verdadeiramente como está a sua alma, seu espírito, pessoal. Nossa, você está com o olho brilhando, você está com a pele melhor. Nossa, então, quando uma pessoa melhora, está amando o ser dela, ela está recebendo amor e dando amor, tudo isso melhora, tá? O físico. Então, as outras pessoas vão notar essa diferença, tá? Entende, pessoal? O que mais? Vamos aqui que as horas... Eita, meu Deus, vamos parar aqui. Já 57, não posso passar, tá? Vamos parar aqui e continuar na segunda parte, tá, pessoal? Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá? Pra gente continuar esse nosso estudo. Tá bom, pessoal? Então, até a segunda parte.